Vamos meditar os evangelhos da semana. Lucas 6, do 12 ao 19, Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos. Após descer da montanha em um lugar plano, chegaram para lá grandes multidões de toda a Judéia, Jerusalém, Tiro e Sidônia, buscando em Jesus a cura que tanto precisam. E Jesus, ao tocar em Jesus, eles sentiam-se curados, saiu uma força. Em Mateus 1, do 1 ao 16, 18 ao 23, conta a origem de Jesus Cristo, de Abraão até Jacó, que gerou José, pai adotivo de Jesus. Maria era prometida a José, ficou grávida do Espírito Santo e José, homem justo, escutou o anjo ao contar essa história de salvação. Jesus nasceu dessa família e salvou o seu povo do pecado. Em Lucas 6, do 27 ao 38, Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar coisa alguma em troca. Fala também para nós não julgarmos, não condenarmos, perdoarmos os nossos irmãos. Dá e será dado, pois com a mesma medida que medirdes os outros, também vos será medido. Então faz um alerta para cada um de nós. E em Lucas 6, 39 a 42, Jesus faz uma meditação. Pode um cego guiar outro cego? Primeiro a gente deve retirar a trave do nosso olho para assim enxergar a trave do olho do seu irmão e poder assim ajudá-lo. Como é que vai enxergar se você está cego do mesmo jeito? Em Lucas 6, do 43 ao 49, Jesus nos faz meditar. Uma árvore boa dá bons frutos. Um bom coração pode conter, sair um bom tesouro. É como uma casa construída no alicerce, na rocha. Vem uma enchente e não a derruba. Assim é o ser humano. Escuta a palavra de Deus e a põe em prática, tornando cada vez mais forte como essa casa construída no alicerce, na rocha que é Jesus. E em Mateus 8, do 27 ao 35, vamos meditar esse evangelho. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra, o Senhor
quer nos mostrar verdadeiramente o quanto que nós precisamos, precisamos fazer uso dessa palavra. Quando Pedro respondeu a Jesus que ele era o Messias, verdadeiramente Pedro estava sendo tomado pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava revelando a Pedro que Jesus era o Messias. Mas Jesus não queria de forma alguma que essa palavra, que ele era o Messias, perfazesse a todas as pessoas que ali estavam. Não queriam que eles comentassem. Por quê? Porque ele queria continuar simples e humilde como ele veio. Jesus veio ao mundo para nos salvar e ele passou por ser um ser humano. Então ele queria que todos enxergassem ele como uma pessoa simples. Por esse motivo ele não queria ser chamado de Messias. Jesus também começou a falar que ele iria ser morto, que ele iria ser julgado, que ele iria ser condenado, né? E aí os apóstolos não gostaram dessa fala de Jesus. É tanto que Pedro chamou Jesus e falou com Jesus para parar de falar sobre esse assunto. Mas Jesus repreendeu ele, colocando ele no lugar dele, falando que ele não estava falando como Deus. Quer dizer, momentos antes, ele tinha se tomado pelo Espírito Santo e depois já estava pensando como homem, não como Espírito Santo. Então ele colocou, vai para longe de mim, Satanás, você não pensa como Deus, você está pensando como homem. Quer dizer, já estava muito apegado a Jesus, não queria que Jesus vivesse, essa morte aí, queria que Jesus fosse um rei, assim, com toda a majestade. Então, assim, era nesse sentido que Pedro quis mostrar a Jesus, e aí Jesus colocou ele no lugar dele, Então, é nesse mesmo sentido que e aí Jesus vai e fala para todos, para toda a multidão: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo, gente. Tudo aquilo que faz mal a cada um de nós devemos renunciar. Renunciar para que o Deus verdadeiro que está em nosso coração, ele age, ele vai fazer com que você pratique o bem a todo instante e faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Para seguir a Jesus é necessário ter várias práticas, não ter uma fé apenas momentânea. Temos que ter uma fé de prática diária, fazermos o que o Senhor quer que a gente realize aqui. Então, que nós possamos em nosso dia a dia estarmos em Jesus e sermos aquilo que Ele quer que a gente realize aqui no nosso dia a dia. Deus abençoe.